No estudo de hoje, aprenderemos qual é a verdadeira prosperidade bíblica. A palavra do Senhor na primeira carta a Timóteo capítulo 6, nos versículos de 6 a 19 nos diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Em resumo, essa passagem contém vários princípios, começando com o fato de que Deus é generoso, Ele nos abençoa com muitas coisas. Também vemos o princípio da generosidade, que nós devemos dar, devemos contribuir, também devemos ter cautela porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Também fala de contentamento se a gente tiver comida, bebida e roupa. Esses princípios são verdadeiras demonstrações de como é a nossa relação com Deus e com o nosso dinheiro. Porém, inicialmente, precisamos entender à luz da Bíblia que tudo que existe é de Deus. Tudo o que nós temos, o que somos, as riquezas do mundo, as riquezas das nações, toda a realidade que nós conhecemos e a qual temos acesso, absolutamente tudo pertence a Deus. Primeiro por direito de criação, pois Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele possui tudo aquilo que Ele criou, e isso lhe dá o direito de fazer com tudo que existe no mundo aquilo que Ele quiser. Mas podemos pensar, eu sou dono das minhas riquezas, porque foi eu que trabalhei duro para conquistar. Mas você conquistou tudo isso, porque foi Deus que lhe deu saúde, Deus lhe deu a oportunidade, Deus lhe deu condições de você ter uma educação, de ter um diploma e lhe abriu portas. Ou seja, tudo provém de Deus. Esse é o ponto fundamental. Não somos donos de nada. Mas, toda semana contemplamos as novidades nas livrarias e nos surpreendemos com a quantidade de livros que são lançados falando sobre a prosperidade financeira. As pessoas têm sonhos de serem bem-sucedidas, de serem ricas. Falando de uma prosperidade contrária à Sagrada Escritura. Falsos pregadores dizendo que o crente tem que ser rico, o crente tem de morar em apartamento de cobertura, o crente tem que morar em mansão, o crente tem que ter no mínimo uma Ferrari na garagem. Não ser rico, para esses falsos pregadores, é não ser filho do rei. Não ser rico é maldição, é estar em pecado ou não ter fé. Mas a Bíblia nos conta sobre pessoas ricas, e que diz a Escritura que são pobres e há pessoas pobres que são ricas. Pessoas de Deus enfrentaram pobreza, por exemplo, Asaf, no Salmo 73, ele sentiu inveja de um homem rico, e ele todo dia trabalhando até que um dia descobriu que a riqueza dele não era apenas material, era sobretudo Deus. Ele tinha Deus como a sua herança, como sua riqueza. Outro exemplo claro foi Paulo, que não deixou herança para ninguém, não tinha casas, carros, nem tinha nenhuma capa velha para usar antes de morrer. Mas você conhece um homem mais abençoado que Paulo?
Portanto, a teologia da prosperidade mostra que essa leitura de que eu tenho que ser rico para ser abençoado não é bíblica. Eu posso ser rico e abençoado, como diz 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12, e riquezas e glória vêm de ti. Deus que adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas, mas medir a prosperidade, medir a bênção de Deus apenas pelo viés financeiro não tem base bíblica. Transformar o evangelho da graça num evangelho de mercado e ganância é um equívoco. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz: Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 diz: De ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. A teologia da prosperidade esconde das pessoas a verdade bíblica de que é possível ser pobre e próspero e ser rico e miserável. O versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 6 diz: E de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Provérbios capítulo 13, versículo 7 diz: De uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. A igreja de Laodiceia, Jesus olha para ela que se bastava a si mesma, que achava que era muito rica e não precisava de coisa nenhuma. Jesus olha e diz: Você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. Mas Jesus olha para a pobre igreja de Esmirna e diz: Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É possível ser pobre financeiramente e rico espiritualmente. Portanto, a Bíblia condena a chamada teologia da prosperidade que limita a bênção de Deus apenas ao campo material. O que é ser próspero então à luz das Escrituras? É quando você dá mais valor aos tesouros espirituais do que aos tesouros materiais. É aquele que dá mais valor ao contentamento interior do que ao conforto exterior. Qual o seu prazer? Onde está o seu contentamento? Se o seu contentamento está na marca do seu carro, no tamanho do seu apartamento, ou no volume dos dígitos da sua conta bancária, ou nos seus bens, se a sua felicidade, o seu sentido de viver está nisso, você não é próspero à luz da Bíblia. Os versículos 7 e 8 de 1 Timóteo capítulo 6 dizem: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Uma pessoa é próspera à luz da Bíblia quando essa pessoa dá mais valor à segurança espiritual do que à segurança material. O versículo 17 diz: O exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. A verdadeira riqueza consiste em ter a vida eterna, em ser cidadão do céu. Então, irmão, nisto consiste a verdadeira prosperidade de acordo com a Bíblia. Sermos eleitos por Deus e cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta mensagem com seus irmãos. Que Deus abençoe.